Vamos lá. Para quem está vendo esse vídeo agora, a gente está fazendo uma entrevista aqui em Ceilândia, na igreja Sara Nossa Terra. A gente está aqui junto com o pastor Daniel. Quem já viu o vídeo Eu Decidi, que tem a história do Pedro, que no final do filme pergunta quem eu sou, e o pessoal responde, Arena! Ele era um 12 do pastor que foi semeado. Então, vocês vão ter a honra agora de conversar, a gente poder bater um papo, ouvir a história desse homem que tem ajudado literalmente na construção da igreja de Ceilândia. Vocês vão entender melhor por quê. Pastor, melhor do que eu falar com o senhor falar, se apresentar para o pessoal. Olá, muito prazer estar aqui com vocês aí do Pará, um prazer ter conhecido, vou chamar de garotão, não, garotão. Garotão. Participou aqui do nosso vídeo, né? Tem sido aqui nós vivemos aqui um momento aqui na Ceilândia de obra, como as pessoas já falaram, o Jefferson já falou. Nós estamos aqui trabalhando para construir a nossa igreja, algo que vai ser a maior igreja de Brasília, é a Sara Nossa Terra da Ceilândia. Prazer de falar isso. Pastor, como é que foi sua história na Sara Nossa Terra? Tem quanto tempo que o senhor começou como líder e até chegar hoje na posição de pastor e líder de uma equipe? Só antes de responder essa pergunta, fala pra gente quantas pessoas hoje tem na sua equipe hoje? Qual o nome da sua equipe e quantas pessoas tem de arregimentação? O nome da minha equipe chama Equipe Salva Vidas. Recentemente eu semei algumas pessoas, né, mas graças a Deus tem me honrado. Está com a equipe aí de média arregimentação no Arena, 250, 245 pessoas, com 78 células. Amanhã vai ter um TAC, amanhã não, domingo tem um TAC, a gente vai abrir mais, se eu não me engano, mais 11 células. TAC é treinamento de líderes, né, para abertura de novas células. Isso. Bom, deixa eu contar rapidamente aqui a minha conversão. Antes de conhecer a Sara Nossa Terra, antes de ir por revisão de vidas, nunca tinha ouvido falar da Sara Nossa Terra. Quer que eu conte a minha conversão? Eu conheci a Sara Nossa Terra no final de 2003 para 2004. Tinha um amigo meu, nunca mais tinha visto ele estava participando de uma célula, tinha que ir por revisão, me convidou. Fui para essa revisão de vidas. Quando eu fui para essa revisão de vidas, eu me lembro que eu tomei uma decisão lá naquele lugar. Eu falei assim, eu quero servir a Deus. E essa decisão, cada dia se torna mais constante, né, no meu coração. Eu sei que eu tenho um chamado para cumprir aqui nessa terra. E eu sei que você que está aí me ouvindo também, do Pará, você tem um chamado para cumprir nessa terra. Esse lugar aí onde tem um açaí delicioso, né? Minha trajetória é o seguinte, eu fiquei 4 anos na sede, lá saí de lá um líder de célula. Eu lembro que a Bispa Lúcia, ela fez uma reunião, né, há 5 anos atrás, antes de iniciar a Ceilândia, 6 anos atrás mais ou menos, ela fez uma reunião com 144 dela, onde ela fez essa reunião e onde ela falou que se ia iniciar um trabalho aqui na Ceilândia, uma igreja nova. Eu me lembro que naquele dia, a bispa falou o seguinte, eu quero os melhores evangelistas aqui da Sara Nossa Terra, aquelas pessoas que estão mais sedentas por ganhar vidas, estar aqui, eu quero que você vá lá para a Ceilândia. Eu lembro que na hora o meu pastor me olhou, o meu líder me olhou, e eu baixei a cabeça e falei, acho que sou eu então, rodei, digamos assim. Estava lá na sede acomodado, né? Havia 4 anos, lá conheci pessoas maravilhosas, né? Lá eu fui formado e fui enviado para Ceilândia. Chegou aqui, eu fiquei com o pastor Maurício, conheci a minha esposa lá, a pastora Michele, casei. O bispo Lucas me puxou, o discipulado dele, onde nós formamos uma equipe Salva Vidas hoje. Estamos até hoje debaixo da liderança do bispo Lucas, da bispa Priscila. Estamos aqui fazendo um trabalho na Ceilândia. Quem não conhece o testemunho do pastor Maurício, você pode digitar no YouTube aí, testemunho do pastor Maurício, que você vai
ter uma noção de quem foi que ajudou na formação. Isso, pastor Maurício. Pastor, hoje você tem uma regimentação fantástica, com 78 células, uma equipe bem sólida. Uma coisa que chamou a atenção, que a gente chegou a conversar antes da gente estar gravando essa entrevista, é que o senhor tomou uma segunda decisão. Foi uma segunda conversão, como disse o pastor Diego ontem, a gente bateu um papo, outra entrevista, e ele se converteu de novo, uma segunda fase da conversão, foi quando ele e também o senhor decidiram abrir mão do trabalho secular para ficar focado full time o tempo inteiro dentro da igreja, e inclusive o senhor está ajudando na construção da igreja de Ceilândia, não só com membros, com a regimentação fantástica, mas também na construção física. E uma das coisas que me chamou a atenção foi que, apesar de você não ter tempo para preparar um discipulado, regado com muita oração, preparar uma palavra legal, ainda assim, no ano passado você teve maior regimentação do que todas as outras equipes. Não foi regimentação, não. Foi trabalho meu. Isso que você está falando, a gente estava conversando mais cedo. Eu sou analista de sistema, minha formação, sou formado na área. Trabalhei a vida toda com informática, desde os 16 anos eu trabalho, tirei algumas certificações, já trabalhei em algumas multinacionais, aqui em Brasília mesmo, prestando serviço para o governo, como Caixa Econômica, Ministério do Trabalho. Trabalhei em algumas empresas, estava muito acomodado na minha profissão, estava falando aqui. Eu me lembro um dia que o bispo reuniu a gente no discipulado, e quando ele falou que a gente estava num salão alugado, há 2 anos atrás, um salão alugado, e esse salão, o dono, ele vendeu o salão, e a gente precisava arrumar um lugar para a gente trazer a nossa igreja. E aqui na Ceilândia não tinha nenhum lugar que suportasse a gente, pessoal? Nenhum salão para alugar desse tamanho. Aí o que acontece? A gente teve a oportunidade de iniciar a nossa obra aqui na Ceilândia. A gente tinha um terreno, nós temos um terreno aqui, e esse terreno a gente teve a oportunidade de começar a construir a nossa própria igreja. E o que acontece? Antes de começar essa obra, eu lembro que eu vi o desespero do meu bispo, A paixão dele é aqui, a nossa igreja. E o desespero dele foi o seguinte: nós precisamos construir nossa obra de forma rápida, de forma que fica um lugar legal da gente estar trazendo as pessoas para cá, de forma econômica, dessas maneiras. Aí o que aconteceu? Eu falei, onde está o coração do meu bispo, lá eu quero estar. Eu falei, procurei o meu bispo, falei assim, bispo, se o senhor quiser que eu fique aqui, eu vou ficar aqui, eu vou trabalhar aqui na obra. Eu abro mão lá do meu trabalho, abro mão do meu emprego, eu quero focar aqui. Onde o seu coração estiver, eu quero estar também. Aí eu vim para cá, pedi demissão lá do meu trabalho, abri mão lá do meu salário, do meu trabalho, quero trabalhar aqui. E aqui a gente tem feito, como eu cheguei aqui era só matos, E a gente começou a fazer um trabalho aqui da construção da nossa igreja. E já se passaram 2 anos, nós temos nosso salão já montado, nós temos nosso telhado colocado e graças a Deus nós estamos agora na fase de acabamento, trabalhando. Eu tenho acompanhado a obra, acompanho, monto a equipe de trabalho, supervisiono cada detalhe da obra. Esse é o meu papel aqui. Pastor, quais são as estratégias hoje que o senhor tem feito para manter ou arregimentar, não sei em qual fase o senhor está hoje, as suas prioridades, para fazer um avivamento dentro da cidade de Ceilândia? O que o senhor tem feito para gerar, fazer com que aquela tocha que representa a Sara Nossa Terra, ela continue acesa dentro do coração dos seus discípulos? Tem uma frase do Bispo Lucas, que é a frase que nós vivemos aqui na Ceilândia. A frase do Bispo é o seguinte: a paixão nos une, mas o trabalho nos diferencia. Ou seja, tem muitas pessoas às vezes perguntam, pastor, você está crescendo tanto,
lembrando que você fez da pergunta passada, ano passado foi o ano onde que a gente estava trabalhando na obra de uma forma mais intensa. A gente passou por debaixo de chuva, sem telhado, debaixo de tenda, os cultos acontecendo numa tenda, sem parede, sem nada, e a gente precisou dar uma acelerada. Então a gente trabalhou aqui de segunda a segunda, de madrugada, à noite, mutirão, isso e aquilo. Eu estava comentando com o Jefferson, eu estava assim, meio que sem tempo para estar investindo, dando uma palavra, um discipulado de uma forma mais preparada, digamos assim. E eu estava tão focado aqui na nossa obra que Deus ele começou a me honrar de uma forma sobrenatural. O ano passado nós tivemos 5 revisões de vida. Eu fui a equipe aqui da Ceilândia que mais enviou gente por revisão de vidas, todas as revisões, né? Eu creio que isso, Deus me honrando, né? Às vezes eu não tive o tempo para preparar, de trabalhar, de procurar fazer eventos para gerar recursos, para diminuir o custo do revisão de vidas, esse tipo de coisa eu não tive ano passado, mas Deus me honrou, né? E tem me honrado muito aqui. E você perguntou por último, agora não me recordo agora, mas deixa eu só fazer uma entrevista, a gente caminhar para o fim da nossa entrevista aqui. É o seguinte, pastor, se eu pegar o senhor agora, o senhor está indo para o Maranhão daqui a pouco, mês que vem, né? Se eu pegasse o senhor daqui e colocasse o senhor em outro estado, no estado do Pará, do Maranhão, em outro estado, onde o senhor está longe de sua família, você vai junto com sua esposa, enviada. O que o senhor faria que estratégia você usaria para começar a avivar aquela cidade nova que você está sendo enviado? Assim como você saiu de lá da asa, do plano piloto e veio para a cidade de satélite de Ceilândia. Eu creio que avivamento, crescimento, formação, não existe mistério, né? É trabalho, é paixão no nosso coração. A paixão ela tem que estar no nosso coração de forma que a nossa motivação maior, eu falo isso para meus discípulos, eu quero falar para você também, do Pará que está me ouvindo, se o sacrifício da cruz não te servir de motivação para você abrir sua célula, para você pregar o seu evangelho na rua, para você formar os seus 12, para você, se for preciso, mudar de estado para levar o evangelho, seja o que for preciso, se a sua maior motivação não for a cruz, o seu líder não vai conseguir te motivar, o dinheiro, o emprego, o salário, nada vai conseguir te motivar. A sua maior motivação, a minha maior motivação foi a cruz. Então, quando eu penso em desmotivar, eu lembro que eu tenho um chamado para cumprir aqui nessa terra, eu lembro o sacrifício que Jesus fez por mim naquela cruz, e eu sei que eu quero que, quando Jesus voltar, eu quero que Ele me encontre trabalhando na obra, pregando o Evangelho, formando líderes, abrindo os céus. Esse é a minha paixão, né? Eu não tenho... uma vez me perguntaram, pessoas queridas, da minha família, pessoas próximas a mim, perguntaram: nossa, mas você tem que estar sempre envolvido nessa igreja, sempre tem que estar indo nessa igreja, sábado, domingo e tal, aquele negócio. Eu falei, não é que eu tenho que estar, é que eu quero estar lá, porque eu estando lá, não só eu sei que lá é o meu chamado, mas o que me dá prazer é estar aqui. Não existe prazer maior quando você descobre realmente que você tem um chamado e você trabalha em prol do seu chamado. Também bastante. É impactante para quem está ouvindo, porque ele tem dado a vida dele em favor de uma causa eterna, não de uma causa secular, de todas as formas. E tem sido muito gratificante para mim conviver esses dias que eu estou aqui em Ceilândia, aprendendo não só com ele, mas com os outros pastores. Mas, pastor, agora, minha penúltima pergunta. Com base em todo esse trabalho que o senhor fez, tem valido a pena essa decisão? Essa pergunta eu queria assim, que o senhor contasse para a gente o resultado da decisão, não simplesmente valeu ou não valeu a pena. Eu acredito que tem valido a pena, mas um testemunho de uma história impactante por causa da estratégia que você usou, da sua paixão, que gerou uma transformação em alguém e isso marcou sua vida. Isso assim fala assim, não, meu trabalho
valeu a pena. A minha decisão, desde 2004 até hoje, valeu a pena. Então, não tem um líder, um pastor. Eu costumo falar que pastor de verdade é aquele pastor que tem cheiro de ovelha, aquele que trabalha, está junto com as ovelhas, aquele que tem paixão em pregar o evangelho. Não tem pra gente, não tem prazer maior do que ver o seu discípulo formado. Você pegar um discípulo que chegou aqui na Sara Nossa Terra, desistiu dos estudos, saiu de casa, estava nas drogas, hoje o cara é formado, hoje o cara é casado, hoje o cara é bem sucedido financeiramente, hoje o cara é um grande líder, né? Formei pessoas assim e para mim não tem prazer maior. Eu fico imaginando o seguinte, eu trabalho muito aqui no meu discipulado, né? A formação não só da vida ministerial da pessoa, mas da vida profissional também. Para estar no meu discipulado, a pessoa tem que estar estudando, né? Ou formado, se formou tem que fazer uma pós. Digamos, eu estou com 9 mulheres e 8 homens no meu discipulado. Os 12, né? Os 12. Eu tenho que formar meus 12, né? Estou trabalhando para isso. 80% do meu discipulado, 90% do meu discipulado, eles são pessoas formadas, pessoas que terminaram a sua graduação, de curso superior, e as que não formaram, 2 pessoas apenas que não formou, está estudando, tá fazendo, ou seja, a gente cuida não só da área ministerial, mas que a pessoa ela se sinta realizada também na sua carreira profissional. Mas eu tenho trabalhado, conversa o seguinte também, muitas pessoas às vezes desistem do chamado porque às vezes pretende crescer profissionalmente. Eu quero falar para você aí que está me ouvindo, quando você vai ser reconhecido no céu, não é pelo seu diploma, não é pela sua profissão. Olha aqui tem um advogado, aqui tem um engenheiro, tem um médico, tem um empresário. Você não vai ser reconhecido nos céus por isso. Você vai ser reconhecido muitas vezes, de você abrir mão de investir, às vezes, na sua área profissional em prol do reino de Deus, em prol do seu chamado. Amém. Amém. A palavra está clara. Pastor, assim, eu tenho visto aqui, eu falei que era a penúltima pergunta, mas acabou que veio outra agora. A importância é muito grande, como você está todo dia aqui envolvido na obra, você acompanha todos os outros pastores aqui também na dinâmica deles, na rotina deles. E como é que está a sua rotina a respeito daquilo que na experiência que eu tive aqui, julgo ser a base, o fundamento, que justifica todo o crescimento da Igreja de Ceilândia, que está com 3.000 jovens e aproximadamente 5.000 membros em tão pouco tempo, que é um Instituto de Vencedores. Como é que está a sua equipe nisso? E o Instituto foi importante para ela chegar onde está? Sim, o Instituto, digamos, né, que é uma das coisas mais importantes que nós valorizamos aqui na Ceilândia, né? A gente tem trabalhado muito no Instituto, não só na formação, não só como é que se diz, trabalhando para melhorar as aulas, esse negócio, mas a gente tem feito várias reuniões, trabalhando muito, tentando botar os melhores professores. Eu particularmente, eu estava até conversando contigo mais cedo, ontem aliás, né? Eu não estou focado hoje em dia na minha regimentação. Se você perguntar qual foi a sua regimentação no último sábado, capaz de eu não saber. Eu sei porque eu recebi, eu fui montar o meu RNM, eu vi. Mas meu foco não é esse. Meu foco, eu consigo identificar um aluno meu, quando eu vejo aqui nos corredores da igreja, nos cultos, se ele foi para a aula ou não. Minha maior preocupação é essa. Então, minha preocupação maior é se meus alunos estão estudando, quais são os alunos que estão pendurados com 3 faltas, né? Porque passou da 3ª falta, reprova. Então, se faltaram 2 semanas seguidas, já me preocupo. Então, eu tenho trabalhado dessa maneira. Hoje eu estou com quase mais de 100 alunos no Instituto de Vencedores. O Instituto de Vencedores hoje, aqui em Ceilândia, está com 110
1080 alunos. Não, 1080 alunos, desculpa. 1080 alunos, desculpa, fiz um zero. 1080, ou seja, é algo muito grande, né? Uma quantidade muito grande. E através desse trabalho, focar no não adianta a pessoa ir por revisão de vidas. Vou ser sincero, revisão de vidas não muda a vida de ninguém não. O que muda é após o revisão. Se ela não fizer o Instituto de Vencedores, se a gente não fizer esse acompanhamento de perto, se a gente não conseguir motivar a pessoa de dar continuidade, a pessoa vai se perder pelo meio do caminho. A verdade é essa. Então, a preocupação é o pós-revisão. Exatamente. Pastor, assim, agora, a última pergunta, na verdade. Se eu tenho perguntado isso para todos os pastores, se eu pegasse o senhor hoje e colocasse dentro do DeLorean, daquela máquina do tempo que o rapaz andava de volta para o futuro, e o senhor pudesse se reunir com o senhor mesmo em 2004, 2003, na época da sua conversão, que você foi por revisão de vidas, né? O que você falaria para você mesmo? Pelo menos se reunir, sentar e bater um papo como a gente está batendo agora, o que você falaria para você mesmo? Com toda a bagagem, experiência de vida, tanto na área secular, o que você falaria para você? Que conselho você daria para você? Você fez essa pergunta, a primeira coisa que veio na mente, eu quando fui por revisão de vidas, eu lembro que eu era uma pessoa, estudava muito, eu sempre trabalhei na área de informática, eu tinha minhas próprias conclusões, tinha minhas próprias... tudo que você perguntava a respeito de Deus, eu tinha minhas próprias opiniões, minhas próprias respostas já certas, né? Eu lembro quando eu fui por revisão de vidas, eu estava com a caneta no bolso, né? Eu tirei essa caneta, eu falei, Deus, até hoje eu já escrevi a história da minha vida. Eu peço que a partir de agora eu não quero escrever mais nada, o Senhor vai escrever uma nova história comigo. Eu diria isso aí, eu daria uma caneta para mim mesmo, falar assim, ó, tá vendo essa caneta? Essa caneta você vai escrever a história da sua vida. Eu queria que você não escrevesse essa história, eu queria que você entregasse na mão de Deus. Deus vai escrever uma história nova para você. E o que você acha, talvez não tenha importância, mas o importante é o que Deus acha a respeito de você, de quem você é, do futuro que Ele tem preparado para você. Chegou até algum momento assim que o senhor continuou com o mesmo pensamento antigo e atrapalhou no seu crescimento? Eu vejo algumas pessoas, até em pregações, pessoas falando assim, nossa, é normal a pessoa olhar para trás, às vezes até pensar em desistir, no momento de fraqueza, de crise. Bom, eu tenho mais de 10 anos, né? 10 anos agora que eu me converti, eu nunca olhei para trás, nunca pensei em desistir não, pelo contrário, cada vez que eu boto o joelho no chão, eu falo, Deus, eu sou cheio de falhas, eu sou cheio de defeitos, eu posso ter milhões de erros, mas meu coração está contigo, vou até o fim, desistir jamais, né? E eu tenho um chamado para cumprir, essa coisa mais importante da minha vida. Eu vejo assim, que não existe, a pessoa ela não consegue se completar sem saber quem ela é de verdade. Eu descobri quem eu sou de verdade. Eu sou um pastor, sou um líder, fui chamado por Deus para cumprir o chamado aqui nessa geração. E eu quero, quando Deus voltar, eu quero que Ele me encontre trabalhando com a mão na obra mesmo, trabalhando. É importante essa mensagem no final, porque o evento que nós vamos ter no Pará, a Viva Pará, o tema é reconstruindo sua identidade. E está aqui uma pessoa que sabe muito bem quem ele é e pode passar uma mensagem para você que do outro lado, que a sua identidade, qual é o seu chamado, qual é o propósito pelo qual você está aqui. Recentemente eu ouvi uma entrevista, uma palestra, na internet mesmo. O autor diz o seguinte: não adianta você pegar uma semente e colocar aqui nesse chão, aqui, e dizer, cresça, você tem um potencial. Imagina um caroço de manga, que é muito comum lá na nossa região do Pará, e dizer, cresça, você tem todo o potencial. De fato, a manga não vai crescer, porque ela não está no ambiente. Não adianta você determinar, declarar. Agora, quando você coloca a semente na terra propícia,
você não precisa dizer nada. Naturalmente ela vai crescer. Então, desse bate-papo que eu tive com o pastor, o que eu pude perceber é que o pastor se colocou num ambiente favorável para que a identidade dele em Cristo pudesse ser formada. Ele se converteu, foi para a sede, foi formado direto pelo pastor Maurício, pela bispa Lúcia, com influência do bispo Modovar, o bispo Lucas, depois assumiu aqui. Então o senhor sempre esteve dentro de um ambiente favorável a um crescimento que pudesse gerar aquilo que o senhor é hoje e nunca jamais olhar para trás, nunca jamais negociar o seu chamado, né? Os seus valores. Exatamente. Uma vez eu falei para minha esposa, né? Falei o seguinte: o dia que se você virar viúva, digamos assim, foi porque eu faço oração para Deus, falo assim: Deus, eu nasci para te servir, eu nasci para estar do seu lado. Se não for para te servir, o Senhor pode me levar logo, hoje. Se não for para te servir, o Senhor pode me levar. Eu não quero ficar aqui nessa terra, digamos, focado nos meus estudos, no meu trabalho, não. Eu quero servir a Deus. Então, se não for para servir a Deus, para mim a vida não tem sentido. Eu falei isso para minha esposa: se você ficar viúva, foi porque um dia eu pensei em desistir. Eu não quero pensar em desistir, não. Amém. Amém. Galera, pastor, um abraço. Até mais. Valeu. Valeu. Um grande abraço. Vamos lá. Agora,